Oi gente, eu sou a Léo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim para explicar um pouquinho sobre lei da atração. Por que lei da atração não é uma lei, né? Ela não é uma lei porque ela não é comprovada cientificamente. Ela não é aceita, ela não tem embasamento científico, ela não segue uma metodologia, né? E é isso. Ela não é uma lei científica, ela não é uma lei da física, como a maioria dos gurus que pregam e a maioria das pessoas que acreditam, como eu acreditava, né? Tão intensamente, tão vividamente, né? Porque eu era essa pessoa. Eu já fui essa pessoa de acreditar que eu atraía as coisas, que eu tinha que vibrar positivo para atrair coisas positivas e tal, e eu ficava constantemente vigiando os meus pensamentos, vigiando o meu comportamento, né? E até o comportamento das pessoas à minha volta também. Como eu falei no outro vídeo, eu já podei algumas falas, né, de algumas pessoas e tal, então, tipo, hoje eu vejo que isso não é saudável, né? Essa intensidade toda não é saudável, né? Mas tem alguns pontos, sim, da lei da atração que pode ser interessante para algumas pessoas, né? Apesar dela não ser uma lei científica, ela pode ser uma filosofia de vida, né? Uma filosofia do autodesenvolvimento, né? Então, através disso, nesse meio, a gente pode estar extraindo alguns pontos que pode ser sim interessante para a gente refletir, a gente pensar, para que a gente possa melhorar como seres humanos, né? A primeira coisa que eu posso estar trazendo aqui para vocês é a questão de estímulo ou foco nos objetivos. Primeiramente, eu acho que a lei da atração faz a pessoa pensar no que ela quer. Se ela precisa atrair alguma coisa, ela precisa saber o que é, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito interessante, assim, nessa parte da filosofia, né? Nessa parte dessa crença, que é, o que é que eu quero conseguir, né? E aí vem, o primeiro ponto é esse, foco nos objetivos, né? E aí é uma coisa muito interessante nesse sentido. E outra coisa que eu acho que é bem interessante é a questão como é que fala? A questão de estimular os pensamentos positivos. Pensamentos positivos, a psicologia também já fala um pouquinho sobre isso. E psicologia já é uma ciência, né? Já é uma coisa mais com credibilidade. Pensamentos positivos, elas tendem a fazer com que a gente se sinta melhor, né? Então você para com, ou pelo menos diminui, né, essa coisa do você estar ruminando pensamentos negativos. Então esse é um outro ponto, né? O segundo ponto que eu trago aqui é sobre estimular os pensamentos positivos. O outro ponto que eu quero estar trazendo também aumenta a sensação de responsabilidade pessoal. E nesse ponto eu quero falar aqui sobre, a gente tem responsabilidade pessoal. É ótimo a gente ter uma responsabilidade social, traz confiança, traz empoderamento. Mas tem coisas que a gente não controla. E a crença na lei da atração como uma lei física fala que a gente atrai tudo. Tudo que acontece é responsabilidade sua. E aí entra aquele polo negativo que eu falei pra vocês sobre o ciclo de culpa. Então, assim, essa crença de que você é responsável por tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida, acaba criando uma pressão, né, que talvez não seja tão positiva assim. Mas esse senso de responsabilidade é saudável, é justificável,
é esperado, né? Representa um amadurecimento também, né? Um outro ponto também que eu acho que é bem válido nessa crença é que melhora a autoestima, né? Como traz esse poder de autorresponsabilidade, né? Então a pessoa acaba se tornando, né, mais ou menos assim confiante, né? Um outro ponto também que eu quero estar trazendo e deixando claro aqui é sobre melhora nas relações. Porque como as pessoas esperam somente o melhor, né, elas estão ali vibrando, né, positivo, então elas iriam atrair pessoas na mesma sintonia e tal. E até certo ponto é bem interessante isso, porque as pessoas vão abertas para as relações, né? As pessoas estão abertas a conversarem, a se entenderem, né? Logicamente até certo ponto, porque eu também tenho algumas coisinhas aí para falar, porque aquilo que você vê de bom no outro nem sempre é o outro, né? É você se projetando no outro. E aí às vezes acaba criando algumas situações de perigo, inclusive, né? E por a pessoa estar naquela onda de positividade, e aquela positividade também às vezes é irresponsável. Eu digo isso porque eu já me coloquei em algumas situações assim que, tipo, poxa, que perigo foi que eu passei ali, né? Mas enfim, graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu refletindo agora, tipo, foi uma situação assim de perigo. E que se fosse hoje eu já... Enfim, foi uma situação de perigo, né? Mas é um ponto positivo, assim, essa coisa, essa abertura nas relações, né? Então, é isso. Esses foram os pontos que eu queria estar trazendo para vocês, né? A lei da atração não é uma lei, de maneira nenhuma, científica pelo menos, mas pode sim funcionar como uma filosofia, pode sim trazer alguns benefícios, desde que a gente se torne alienável facilmente. Porque lei da atração, ela pode sim ser usada como uma estrutura de poder, como uma forma de manipulação terrível, assim, em alguns meios, né? Por exemplo, a pessoa está começando a pensar por si mesma e aí vem, você está pensando no negativo, você está, como é que fala? Você não vai atrair coisas boas nesse sentido, e aí acaba ficando receosa de estar se abrindo e de estar discutindo, né, ideias e tal. E acaba sendo um meio ali, tipo, de grupos fechados, né, leia-se seitas, né, de manipulação mesmo, sabe? Enfim. Essas minhas reflexões, são esses meus pontos que eu queria muito estar trazendo também, porque a lei da atração é uma coisa que mexeu muito comigo e eu digo que ainda mexe, porque eu estou refletindo, eu estou analisando e eu estou me modificando bastante em relação a isso, porque eu fiquei muito no sentido de fantasia, sabe? Lei da atração no sentido de ficar imaginando e tal, e sentindo, e eu ficava me sentindo isso. Enfim, acho que é mais isso mesmo.